para falar a respeito deste assunto, desses efeitos climáticos sobre as áreas de lavoura no Brasil, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Felipe Reis, da Earth Daily Agro, que participa conosco nesta edição. Felipe, obrigado por estar conosco, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Explica esse El Niño aqui para o nosso telespectador, porque nós estamos vendo um cenário complicadíssimo, excesso de chuvas no sul, no norte do país não tem, né? Inclusive a navegação pelos rios para escoamento de soja, por exemplo, do Mato Grosso ou de milho, bastante complicado e sem condições de plantio em boa parte do Centro-Sul. Como é que tem funcionado esse El Niño nessa safra nova brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, nós temos dois cenários distintos no país, onde o sul tem sofrido muito com excesso de chuvas muito fortes, e ali do norte do Mato Grosso do Sul até o norte do país, basicamente, o volume de chuvas tem ficado bem abaixo da média. É um cenário que deve continuar, pelo menos no curto prazo. Tá? Quando a gente olha as tendências de médio e longo prazo, ou seja, até o final do ano, esse cenário deve continuar com um volume de chuvas bem acima da média no sul do país. E pensando para o Rio Grande do Sul, Paraná, o volume pode atrasar um pouco o plantio da soja, mas para a soja como um todo, quando a gente olha o último ano em que nós tivemos um El Niño forte, um El Niño historicamente forte, foi na safra 15-16, nós tivemos uma produtividade de soja boa para o Rio Grande do Sul, e um pouquinho abaixo da média, mas ainda assim ok para o Paraná. Então, essa região, o sul do Brasil, quanto à soja, a preocupação não é tão grande, principalmente comparado com as outras regiões. Isso porque Mato Grosso sofreu bastante na temporada 15-16 já para a soja, também para o milho safrinha, houve uma quebra muito forte, e o Nordeste, apesar da importância para a produção nacional ser menor, teve uma quebra muito forte. Piauí teve uma quebra de 60%, girou em torno do Mato Piba de 35% a 60% a quebra para a soja na temporada 15-16. Se a gente extrapolar o que aconteceu naquela temporada para o que pode acontecer nessa temporada, considerando que este El Niño também terá uma alta intensidade, o cenário não é animador, é preocupante. A gente tem que ficar de olho, analisar semana após semana. Isso porque, desde junho, os modelos climáticos eles vêm postergando o El Niño forte. O que eu quero dizer quanto a isso? Se você olhasse em julho, eles já esperavam que o El Niño, a temperatura das águas, já estivesse em torno de 2 graus Celsius acima da normalidade. Apenas para esclarecer um pouco melhor, o El Niño ele se caracteriza pelas temperaturas das águas da superfície do Oceano Pacífico, numa região que eles chamam de Ninho 3.4. Tá? Então, quando passa ali de meio grau Celsius acima da normalidade e fica durante alguns meses consecutivos, isso caracteriza o El Niño. Nós já estamos vendo esse cenário há alguns meses, porém, não está tão acima da normalidade quanto se previa. A expectativa de 7 diferentes modelos climáticos é que para dezembro as temperaturas da água do Oceano Pacífico estejam 2 graus Celsius acima da normalidade, o que caracteriza um El Niño de alta intensidade, um El Niño muito forte, semelhante, menos intenso, mas semelhante ao que aconteceu na temporada 2015-16. Por isso que eu estou fazendo esta comparação em específico. Tá? Então, a probabilidade de que o El Niño persista durante todo o ciclo de soja e pelo menos até o início do milho safrinha está em torno de 80%, de acordo com o modelo americano, certo? E todos os outros também concordam que pelo menos até abril nós devemos ter um El Niño ativo nessa temporada, ok? Então o que a gente pode esperar é que o sul do país tenha problemas climáticos um pouquinho menos intensos do que o centro-oeste, principalmente ali partindo do norte do Mato Grosso do Sul até norte e nordeste do país. Trazendo isso para a vida das pessoas, até para que as pessoas entendam, quando a gente fala dos efeitos do El Niño, significa na prática que nós vamos ter
uma redução de volume de chuvas, por exemplo, no centro-oeste, ou nós vamos ter um volume de chuvas no centro-oeste, no norte, no nordeste, mas um volume de chuvas que vai ficar inadequado, quer dizer, nós vamos ter o mesmo volume, mas ele vai cair de uma maneira que não é aquilo que acontece regularmente. Como é que isso ocorre quando a gente pensa em precipitação chuvosa? Certo, para os próximos meses, o El Niño normalmente ele resulta entre dezembro e fevereiro, principalmente, ali final de novembro até meados de fevereiro, em altos volumes de chuvas para o sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul, isso nós já estamos observando, e ali para a região centro-oeste, nordeste e norte, temperaturas acima da média, algo que nós também já estamos registrando, né? Nós estamos com uma onda de calor desde setembro, que deve continuar, pelo menos pelo curto prazo, e essa onda de calor, ela aumenta a evapotranspiração. Se ela for associada com baixo volume de chuvas, que é o que vem ocorrendo, a umidade do solo diminui ainda mais, certo? Nós temos algumas previsões para algumas chuvas, mas a partir ali de 5, 6 de novembro, e ainda assim não vai ser suficiente para recuperar a umidade do solo para patamares próximos à média. É positivo para diminuir o estresse hídrico, o estresse térmico, mas mais chuvas serão precisas. Mas, voltando à pergunta, El Niño, ali em novembro, dezembro, janeiro, causa alto volume de chuvas no sul do país, temperaturas acima da média centro-oeste, nordeste, norte, e baixa precipitação, principalmente no nordeste. É isso que a gente pode esperar. Até mesmo nessa próxima quarta-feira, amanhã, nós vamos fazer um webinar onde a gente vai focar muito nessas 3 regiões e vamos esclarecer o que a gente pode esperar para esses próximos meses em relação ao El Niño e traremos também algumas expectativas de produtividade para algumas regiões chaves do país. Rapidamente, para encerrarmos, eu estou lembrando aqui que em 2015, né, que você citou a safra 15-16, mas em 2015, em dezembro, houve uma chuva um pouco mais intensa no sudeste do Brasil, que ajudou a recuperar, inclusive, as represas, né? Nós podemos ter algum fator de redução de água disponível, aí falando de consumo mesmo, da população de uma maneira geral, e depois uma recuperação dessa água, né, com mais chuvas mais intensas no sudeste, no final do ano, aí dezembro, né, no finalzinho de dezembro, no meio de dezembro, isso pode ocorrer? Quando a gente olha historicamente, o El Niño traz sim um bom volume de chuvas ali para o sul, que pode se estender para o sudeste. Então essa região, quanto ao abastecimento de águas, especificamente falando aí sul-sudeste do país, está um pouquinho menos alarmante do que ali para o norte e nordeste. No nordeste, se a gente fizer novamente a comparação com 15-16, eles tiveram um janeiro atípico, foi com volume de chuvas muito alto, mas retirando janeiro do quadro, do cenário, nós temos um volume de chuvas muito abaixo em setembro, outubro, novembro, dezembro, fevereiro, março, na temporada 15-16 para todo o Nordeste, para todo o Mato Piba. Então, essa região é onde tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Agora, sul-sudeste deve ter um pouquinho menos de estresse durante esses próximos meses, comparado com essas outras regiões.